o craque, o cara, o destaque do jogo, o que definiu a partida de ida desse confronto de 90 minutos entre São Paulo e Corinthians, São Paulo. Renato Augusto. O jogo, ele vai se desenhando, né? E eu comecei numa outra função, comecei um pouco mais centralizado, né? Como 10, depois mudei de função. E eu senti que em alguns momentos faltava um pouco mais de profundidade, então naquele momento eu abri um pouco mais pela direita para ver se recebia alguma bola. E fora que o Murilo conseguiu me achar. Então são momentos do jogo que você sente que tem espaço. E eu nunca fui um cara de fazer muitos gols, eu sempre fui um cara de potencializar outros atletas, de fazer com que o time tenha posse de bola, fazer o time realmente jogar no campo do adversário. E são coisas que para muita gente às vezes é invisível, mas é um trabalho difícil de você conseguir realmente fazer a equipe jogar. E hoje a gente estava com muita dificuldade de jogar, é um time muito bem treinado, vem numa sequência muito boa o São Paulo, e não é fácil ganhar numa equipe como essa. E fui feliz, fiz os 2 gols, mas poderia ter sido o Guedes 2 gols, poderia ter sido o Yuri. Acho que o mais importante foi a vitória. Acho que o resultado é sempre o mais importante, né? Se a gente jogar mal lá e ganhar de novo de 2-1, a gente classifica, vai pra final. Então, é claro que a gente queria desempenhar melhor, como eu falei, a gente poderia ter feito uma partida um pouco melhor tecnicamente até, mas acho que o importante numa semifinal de Copa do Brasil sempre é o resultado. Acho que se a gente conseguir um empate lá, a gente classifica jogando, como vocês estão falando, um jogo não tão bom. Então, acho que se a gente joga bem e perde, vocês iam estar falando que a gente jogou bem e perdeu. Então, é importante ganhar, acho que manter os pés no chão e saber que um resultado muito importante a gente conquistou hoje. Feliz com o resultado, né? Feliz com o desempenho, com os jogos, a gente vem evoluindo, vem jogando bem. E vem ganhando, vem tendo resultado. De repente, hoje eu acho que é um jogo diferente, né? Um clássico, é um jogo de detalhes, é um jogo foi bem truncado, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo teve, mas não tantas chances para os dois lados. É um clássico grande, a gente ficou feliz com o resultado. Eu acho que cada um é responsável pelos seus atos, sabe, cara? É uma coisa que eu não faria. E até nas outras respostas, muitas vezes a gente sabe que vai jogar por gritos homofóbicos. Vai jogar sem torcida, que é muito importante pra gente, acabou sendo punido. Faz parte, se todo mundo for punido, eu acho que é justo, porque se tá errado e não tem. E ali, de repente, o Luciano foi provocar a nossa torcida ali, foi ali querer comemorar, provocar a nossa torcida, e daqui a pouco você acaba tomando alguma, sei lá, alguma coisa na cabeça, dois de pedrada que o pessoal não anda com pedra, daqui a pouco pega alguém mais exaltado, e a gente acaba sendo punido, mas nesse momento eu acho que a culpa é do jogador. E não estou falando especificamente do Luciano, podia ser qualquer outro jogador, pode ser que acontecesse com um jogador do nosso time, assim. Então, às vezes a gente tem que ter cuidado também, né, com situações, né, porque às vezes o torcedor também é punido, mas também o torcedor naquele momento é emoção também. Vitória. Poderia, mas foi você, Renato. Vamos lá. O Corinthians com e sem Renato Augusto nessa temporada. Com o Renato, 21 jogos, 71% de aproveitamento, 13 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Sem o Renato, 22 jogos, 28% de aproveitamento, 5 vitórias, 4 empates, 13 vitórias. É o grande maestro desse time, joga com o time, joga com a cabeça e se adapta facilmente às circunstâncias do jogo. O Renato Augusto é brilhante. Ele é fora de série, é um jogador que não está 100% fisicamente, longe disso, que precisa ser preservado para momentos como esse. E, mais uma vez, ele fez o que se espera do Renato Augusto. Desequilibrou individualmente, sendo um maestro, né? Jogando um pouco mais avançado, naquele losango que o Luxemburgo formou, mas se movimentando bastante pela direita, pela esquerda, por dentro ali, como ele falou, nesse posicionamento ali, como um camisa 10 mesmo cerebral. E decidiu hoje, assim como tinha decidido contra o Universitário, assim como tinha decidido em Copa do Brasil contra Atlético Mineiro e América Mineiro. Então, é um jogador que, de fato, precisa ser preservado por conta da parte física para esses momentos grandes. E importante lembrar, ele conseguiu compensar as ausências de Moscardo e Matias Rojas, que estava ajudando muito a vida dele, né? O Corinthians passou a ter um pouco mais de repertório com esses dois jogadores ali no meio-campo. Acho até, para ser justo, que o Maicon hoje fez um bom jogo. Sim. Facilitou bastante, bem na marcação, bem nos passes, para tentar levar essa bola com um pouco mais de qualidade ali para o Renato Augusto. Os dois gols são gols de um jogador diferenciado, né? O primeiro ajusta o corpo e dá o tapa
né, fora de alcance ali no cantinho, né, o Rafael não consegue buscar, e o segundo é da forma que ela vem, né? É a forma que o jogador tem um improviso para marcar. Então é um jogador que a gente tem que agradecer. A gente tem o privilégio de estar acompanhando ainda o Renato Augusto em alto nível aqui no futebol brasileiro. Mais, Vanderlei Luxemburgo. Pegando o retrospecto, quem ganhou 5 títulos brasileiros? Né? Falam muito, mas quem ganhou 5 títulos brasileiros? Então, quer dizer, as pessoas esquecem muito rápido e acham que você tem que ganhar a todo momento, todos os títulos que você disputa. Você não consegue, cara. Importante é a longevidade que você tem. Isso falta respeito no Brasil pela longevidade técnica, não só meu, não. De todos os treinadores, a longevidade, as conquistas que você tem ao longo da tua trajetória profissional. Cara, esse cara ganhou pra caramba, ele é um ótimo profissional. Então, acho que é bem por aí. Para mim, eu estou ainda... Até brinquei hoje, né, antes de começar o jogo, ainda tá dando aquela piscadinha, aquele negócio assim, aquele friozinho na barriga, dá aquela piscada, porque o dia que isso acabar, eu não quero mais estar disputando um jogo de futebol, não. Eu quero estar em casa, tomando meu vinho, vendo meus netos. É um jogador diferente. Como tem jornalista diferente, como tem comentarista diferente, como tem uma opção de coisas diferentes um do outro, em cada segmento, em cada profissão. O Renato é um jogador diferente. Então ele faz uma diferença no jogo. E eu já comentei para vocês uma vez, né? Algumas vezes, né? Que eu tenho uma experiência de que é jogador diferente. No Real Madrid, que eu tirei o Zidane e o Ronaldo, e os caras foram para cima de mim. Um jogador como o Renato, você não tira do jogo. Ele pode estar de bengalinha, que você deixa ele no jogo, que ele de repente decide o jogo para você. Isso é um aprendizado que você carrega pro resto da vida, né? Então, o Renato ficou. Deixa ele dentro do jogo ali. Daqui a pouco ele pega uma bola e decide o jogo. Aí, quando 5 minutos para terminar, ele ou o Roger, os dois estavam mortos. Eu falei, pô, o Renato falou, me tira porque eu tô mais morto que ele. Ai, Luxa, vamos lá. Corinthians desde a estreia do Luxemburgo, 23 jogos. 9 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, aproveitamento de 46,4%, cresceu bastante nas últimas semanas, 22 gols marcados e 23 sofridos. Por incrível que pareça, o Corinthians não perde há 6 jogos, Antero. Tá vendo como é que é? O Professor, ele está agora ficando mais cheio de moral, né? Pelos resultados que o Corinthians tem obtido. Mas ele sabe também, pela experiência, pela rodagem, pelos títulos, de que o time precisa jogar mais. Estou falando de resultados. Ok, de resultados, o Corinthians avançou, quer dizer, avançou na Sul-Americana porque foi mal na Libertadores, mas avançou na Copa do Brasil, ainda não está bem no Campeonato Brasileiro. Mas como pegando também palavras do próprio Luxemburgo. Ele tem jogadores como Renato Augusto, né, e outros como o Roger, que são capazes de decidir. Então, se o Corinthians vai passando neste momento aquela fase mais perigosa mesmo, né, de torcida fazer ameaças a jogadores, mas ainda deve aproveitar esta bonança, né, esta calmaria para melhorar o coletivo, que isso nem sempre tem acontecido, mesmo nesta fase de invencibilidade. Agora, Luxemburgo, quando você fala, o pessoal esquece que fez isso, fez aquilo, isso, em parte, é o etarismo, é aquela coisa, ficou velho e não serve mais. No entanto, Luxa, isso serve para você, serve para mim, serve para um médico, um advogado, para qualquer profissional que tenha uma história, que ainda está em atividade, apesar das décadas vividas, é ficar sempre atento a novidades, a como aprimorar-se e daí por diante, porque depois, então, o etarismo se tira de letra. O Luxemburgo é bem interessante, né? Na conversa. Ele é bom de conversa, né? E isso é até uma qualidade que ele foi desenvolvendo ao longo da carreira. E sabe disso, o Corinthians tem de melhorar e pode, jogando melhor, continuar a vencer, continuar a ser invicto. Eu estou muito na linha do Antero. Você só cobra quem tem potencial para entregar. Luxemburgo foi um técnico do mais alto nível possível, tanto que chegou até o Real Madrid. Que eu vi de técnico brasileiro foi o que apresentou mais, né? Repertório tático, gestão de grupo, né? Fez diversos clubes e times históricos, sendo campeão, multicampeão, isso tudo está lá, está no currículo dele, está na história dele. Mas a cobrança agora é para que ele consiga retomar esse bom trabalho. Eu ainda acho
não vou ser resultadista, que esse Corinthians precisa evoluir sim coletivamente. No papel, o time do Corinthians tem mais qualidade do que o do São Paulo. Vencer o jogo hoje, importante. Você vai para o Morumbi com uma vantagem. Tem que sair e comemorar bastante mesmo a Fiel. Só que é um time que ainda precisa ser mais ajustado, mais equilibrado. O jogo de hoje também mostrou isso. E também mostrou como, individualmente, esse Corinthians depende, né, de jogadores como o Renato Augusto. Né? Mas tem mais que comemorar. Algo a gente tem que acrescentar aqui, que ele fez e fez muito bem até agora. Né? Tirando essa parte tática. Rejuvenescimento do elenco, dando oportunidade para os garotos, né? E também trazendo a confiança para o grupo. Hoje o time do Corinthians tem mais confiança. Não, muito mais, né? Muito mais confiança, tanto que vem aí de uma sequência positiva, né? Tá numa semifinal de Copa do Brasil, oitavas de final de Sul-Americana, precisa também focar na recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. É muito louco imaginar que 4 semanas atrás, o Corinthians era um time desenganado. Sim. No Campeonato Brasileiro só se falava em rebaixamento, eliminado da Libertadores, aí no sorteio pega o Corinthians, eu pego o São Paulo. Era um time desenganado. Sim. E hoje, o Corinthians é um time que está fora da zona de rebaixamento, vai jogar as oitavas de Sul-Americana dignamente, porque passou nos playoffs, na repescagem, e está na semifinal com vantagem. Sim. Ou seja, é outro time. O ambiente mudou. E ele foi muito contratado por conta disso, né? Sim. Por ser um escudo, por ser um cara que é muito identificado com o clube, que conhece o clube, cascudo depois de tudo que aconteceu, né, no início da temporada do Corinthians. E aguentou a pancada? Aguentou a pancada, aguentou a pressão era muito grande depois da contratação equivocada do Cuca. Então, até agora, ele tem pontos positivos, sim, que merecem ser destacados. A confiança que ele trouxe para o grupo, o ambiente está mais leve, né, e também não ter a vergonha e ter a coragem de lançar os garotos. Ele conseguiu fazer isso e equilibrar um pouco mais o time do Corinthians. Hoje o time do Corinthians é um pouco mais intenso por conta disso. Vamos direto para a Neoquímica Arena falar mais, repercutir mais essa vitória do Corinthians diante do São Paulo por 2-1. Eduardo Afonso. Fala, Tsengue. Tá tudo bem com você? Um grande abraço, bom dia ou boa noite. Estamos na madrugada desta quarta-feira. Um abraço ao fã de esportes que acompanha o Sport Center aqui na Neoquímica Arena nesta terça-feira, com 46.517 pagantes, recorde no estádio. O Corinthians saiu na frente na semifinal da Copa do Brasil. 2-1, leva uma ótima vantagem para o Morumbi para o jogo da volta no dia 16, tentando sua vaga na decisão do time.